Fala pessoal, vai começar a coletiva do Rogério Ceni. Vamos acompanhar junto o que ele vai dizer após o empate contra o Corinthians, São Paulo com time reserva. Será que realmente está focado contra o Flamengo? Vai ter alguma pergunta relacionada a isso? Vamos conferir aqui, mas antes quero recomendar para você a OneXBet, 130% para você inscrito do Teclas Daniel, um cupom sensacional, rapaziada. Link no primeiro comentário fixado e o nosso cupom TECLA130. Então o que você depositar lá, você vai ter 130% a mais no seu depósito. Fechou? Recomendo demais para vocês. Vão lá para a coletiva do Ceni. Vamos embora. Com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Rogério Ceni. Vamos com a coletiva do Ceni. Ceni, boa noite. Aqui. Eu queria que você analisasse o jogo em cima da palavra do Vitor Pereira, analisando a partida também. O VP disse o seguinte, que se o futebol fosse justo, o vitorioso de hoje seria o Corinthians. Queria que você analisasse isso para você também. Se o futebol fosse justo, qual seria o resultado? Bom, se futebol justo ou não, eu não sei, mas o Corinthians teve mais oportunidades reais de gol que o São Paulo. O Corinthians fez 10, 15 primeiros minutos. Acho que nós tivemos que tomar o gol para começar a jogar. Tomamos o gol, começamos a jogar, fizemos um resto de primeiro tempo muito bom, empatamos o jogo e tivemos domínio no final da primeira etapa. E no segundo tempo, acho que foi equilibrado até certo ponto. Depois o Corinthians obteve, acho que 2 ou 3 oportunidades mais claras de gol do que a gente. Então, acho que o Corinthians teve mais chances claras de gol do que nós tivemos. Isso é a análise dele nesse sentido. Eu acho que pode ser colocado em prática. Rogério, tudo bem? Diante das circunstâncias de jogar com um time modificado, bem modificado, o empate você considera mais positivo ou negativo? É o copo meio cheio ou meio vazio? E essa modificação, acredito eu, que você pode confirmar agora, seja pelo jogadores estarem no limite do limite, não poder perder mais, não se dá o luxo de perder mais jogadores para a temporada. Eu entendo as pessoas dizerem, não, mas tem que botar o time completo hoje, porque o brasileiro a situação está muito difícil. Eu sei que o brasileiro a situação é muito difícil. Vocês viram como o Patrick e o Luciano entraram? Vocês acham que eles entraram? Estão todos jogadores exaustos. Na lateral esquerda que eu podia fazer uma troca, que era o Wellington, que jogar com ofensividade, eu não tinha. Se eu ponho o Reinaldo e perco o Reinaldo, os jogadores estão muito cansados. Eu não tenho como fazer. Eu queria também botar. Se você me garantisse que eu botasse todos eles hoje, eu até colocaria todos em campo. Mas eu tinha uma garantia muito maior de lesão e de um jogo numa entrega bem menor, pela condição de cansaço não só físico, como mental. O que cansa uma decisão, ir para os pênaltis, toda aquela tensão. A gente já chega em casa, né, cansado, você imagina o cara extenuado do jogo e tudo. Então, assim, lógico que por mim eu colocaria. Se fosse segunda-feira o jogo, nós estaríamos com mais jogadores dentro de campo. Mas nós não temos, você tem uma ideia, tudo que tinha no elenco, com exceção do Léo, com condição de jogo, o Léo zagueiro, que não foi convocado hoje porque estava muito cansado, eu conversei com ele. Nós tínhamos aqui hoje, esse é o elenco todo, nós temos jogador na seleção sub-20 e não conseguimos liberação para trazer o Beraldo, que eu acho que se adaptaria melhor. Aí tem o lateral, o Patrick, que é da base, que também está na seleção, não teve condições de estar aqui. O Wellington está suspenso. A gente vai fazendo o que é possível. Eu acho que tivemos até bons momentos no jogo. Acho que o Corinthians, no segundo tempo, criou mais do que a gente. Primeiro tempo, os 15 primeiros minutos do Corinthians, os últimos 30, depois que nós tomamos o gol, nós começamos a jogar. E a gente está fazendo o máximo que é possível. Não adianta eu colocar os mesmos 11 que começaram, ou trocar 6, deixar 5. E esses jogadores se lesionarem, eu não tenho mais tempo até o dia 1º. Qualquer lesão muscular, esses jogadores estão fora da final. Então, eu sei do que é preciso. Eu sei que nós estamos numa situação ainda apertada dentro do Campeonato Brasileiro. Mas eu prefiro ter a energia de jogadores limpos, descansados, para tentar competir, ao menos nesse aspecto, contra o Corinthians, que o Corinthians teve a semana toda para trabalhar, veio com a sua equipe praticamente principal. Eu prefiro ter esses jogadores descansados e tentar oportunizar. Muitos pedem minutos, alguns jogadores, está dados minutos para muitos jogadores. E eles competiram. Agora, nós logicamente não temos o mesmo entrosamento. Se nós não temos nem a velocidade, nós não temos nem o drible, quando tem 1 contra 1 no time principal,
Quando joga um time alternativo, você espera que tenha o que? Muito mais. Tem o desejo, a vontade, a união do grupo, um time mais alto hoje para tentar não sofrer tanto na bola aérea, e acaba sofrendo ainda na bola aérea depois das trocas. A principal chance do Corinthians saiu de uma bola aérea que deu o rebote, voltou para dentro da área, eles perderam 2 vezes o gol. Perderam na primeira e o Felipe Alves fez a defesa na segunda. Agora, mesmo assim, ainda botamos bola na trave, tivemos uma situação ou outra de gol. Se eu saio satisfeito, claro que não, estou no Morumbi, jogando dentro da minha casa. Quero o resultado, mas eu tenho os limites físicos dos atletas. O departamento de fisiologia fala comigo. Eu converso com o atleta mais do que o departamento de fisiologia. Eu pergunto, ontem nenhum deles conseguiu treinar de cansaço. O que você quer que eu faça? Nós fizemos o melhor time que nós tínhamos para o dia de hoje, com mais energia. E competimos durante a maior parte do tempo contra o Corinthians. Ceni, boa noite. Quando acabou o jogo contra o Flamengo, 3-1 aqui no Morumbi, você disse que não teria como falar do jogo da volta, porque ainda teriam as decisões da semifinal pela Sul-Americana e esse jogo contra o Corinthians. Chegamos, então, na semana da volta. Como você analisou esse período, né, que são quase 20 dias de distância do jogo do Flamengo para agora, como você vê o São Paulo chegando para quarta-feira e como é que está a sua perspectiva sobre o jogo? É difícil um jogo 3-1, mas o time está mais motivado. Você vê dessa maneira que é possível reverter no Maracanã? Obrigado. Eu vejo que é possível você jogar com um time muito mais próximo do que foi contra o Atlético Goianiense, do que se a gente colocasse hoje esses jogadores. Seria impossível colocar na quarta-feira. São 4 meses, 3 meses e meio, 4 meses que a gente joga toda quarta e todo domingo. Nós temos agora a condição de pensar num time que vai enfrentar uma equipe, talvez a equipe que apresente o melhor futebol no Brasil hoje. Eu acho que fizemos um bom jogo contra eles aqui. O resultado não foi compatível com o que foi o jogo. Agora, é difícil lá? Claro que é muito difícil. É muito difícil. Mas não está escrito que é impossível. E se não está escrito que é impossível, nós temos que ir lá para conferir. E nós vamos lá para fazer o nosso melhor com o melhor time que nós temos. Rogério, boa noite. Totalmente. Hoje, sem muitos titulares e a torcida ainda motivada pela classificação, como aconteceu no meio de semana, quando o placar começou a anunciar a escalação dos jogadores, uma festa para todo mundo e a grande maioria dos jogadores que não começaram aquela partida. Na vez do Igor Gomes, o Morumbi quase na totalidade vai para o jogador. Hoje, alguns jogadores não entregaram o que o Igor Gomes entregou na partida. E mesmo assim, quando ele saiu, foi vaiado. Como que está o Igor Gomes? Qual é o seu processo de conversa com ele, com a experiência que você tem? E a torcida do São Paulo está sendo demasiadamente injusta com ele? Olha, o máximo que eu posso tentar dizer para ele é que eu já fui vaiado aqui e sobrevivi. Acho que são situações distintas. Ele é jovem, tem um futuro indefinido dentro do clube, porque o contrato acaba em março. Ele vai ter que ter força e saber conviver com essa situação. E nós temos que ter inteligência para momentos que nós precisamos dele em determinados jogos, assim como a gente troca vários jogadores, ele também vai jogar determinados jogos, e em determinados jogos ele vai ficar fora. E ele tem que ter cabeça boa, é um menino com boa formação, e vai ter que reverter isso com gol, vai ter que reverter isso com uma assistência, com uma participação importante num jogo decisivo que ele possa ajudar, ou mesmo, enfim, cada minuto que ele tiver em campo vai ter que ter cabeça boa para superar isso. Não tenho mais do que eu possa falar. Eu lamento que ele tenha que passar por isso, que exista essa... Porque eu acho que você falou uma coisa exata, ele não foi, de longe, ele não foi o jogador que menos rendeu em campo, né? Mas são estigmas que a gente tem que carregar pela vida e tem que superar, aqui ou em outro lugar quando ele estiver. Rogério aqui, boa noite. Rafael Jacobucci, da Rádio 365. Você comentou agora há pouco que conversa com os atletas em relação à parte física. Sim. Não chegou a treinar praticamente após a classificação da Copa Sul-Americana? Os que jogaram, eu estou falando. Os que jogaram, isso. Qual é o segredo do treinador para entregar uma equipe competitiva em tão pouco tempo de trabalho? Se permite mais uma, avaliação também em relação ao pênalti que o Éder sofreu do Gil. Bom, eu não vi o pênalti assim em campo. Da onde eu estava, que é bem numa direção muito próxima, me pareceu que o término da falta foi dentro da área. É o que eu tenho de impressão. Não sei o que é a análise
da mídia como um todo, eu não sei qual é a análise, né? Que foi pênalti, eu acho que foi pênalti, acho que ele puxa realmente eu acho que o final do pênalti começa, acho que fora da área, mas acaba dentro da área. Essa é a minha opinião do que eu vi da linha do campo, que eu não estava conversando agora com o Rogério Pinheiro, com o Jorge Wagner, que alguns que desceram aqui, nós estávamos conversando, batendo um papo ali, eu acabei não vendo o lance. Eu acho que a penalidade foi corretamente marcada. Na parte de como se faz, nós treinamos 21 minutos ontem, 3.000 metros, 2.800 metros mais ou menos, nós percorremos, tentando fazer ajustes de bola parada, de marcação, e tentar construir da maneira como nós achávamos que era mais viável hoje contra o time do Corinthians, com jogadores que muito provavelmente é a primeira vez que jogam juntos, jogando com um zagueiro de lateral esquerdo e que até desempenhou muito bem a função, defensivamente muito bem, ofensivamente mais do que eu esperava. Nós não conseguimos a liberação do Patrick, não conseguimos a liberação do Beraldo, nós não tínhamos o Wellington e eu tinha o Reinaldo cansado. Se o Reinaldo se machuca, eu não tenho o Reinaldo para o jogo, nem para o jogo de quarta, se ele for jogar, ou se o Wellington for jogar, e nem para o jogo. Então, o errado, o azar foi o Wellington ter sido expulso contra o Cuiabá. Falei para ele hoje, que eu disse, além do dia de uma expulsão que não tinha necessidade, você, ainda hoje, quando o outro jogador da posição está cansado, nós não temos você para jogar. Miranda voltando de lesão, com cãibra. Rafinha, vocês viram no final puxando o pé com cãibra. Ferrarese chutou a sola da chuteira com dor no pé. É um time que vem de um ano muito pesado, entregando, escuta o que eu estou te falando, entregando mais do que era para esse time entregar. Lembre-se, quando você vira uma bola lá no Flamengo, tem Everton Cebolinha, tem o Marinho, lembre-se, quando você vira no Palmeiras, pega o Dudu. Aqui é um time de construção de posse. É um time que constrói a jogada toda para chegar e através dos cruzamentos, ou dos alas que apoiam muito, ou do Luciano que vem flutuar e construir por dentro, que chega ao gol adversário. O São Paulo é o time, provavelmente seja o time que menos dribla no campeonato. É um jogo conjunto. Mas por que você não muda o estilo? Mudar qual estilo? 3 zagueiros? Linha de 3 ou linha de 4? É o que dá para a gente mudar. Os jogadores da frente são os mesmos. Então, assim, eu acho que o São Paulo entrega mais do que as possibilidades oferecem. Essa é a realidade do São Paulo no momento. E é assim que nós vamos lutar para tentar ser campeão e lutar para chegar mais alto no Campeonato Brasileiro e, você que me perguntou do Flamengo, né? E também lutar quarta-feira contra o Flamengo. Deixa eu te falar. E o treinador é a mesma coisa. Então, goleiro e treinador são muito parecidos. Mas deixa eu perguntar para vocês, quem, na opinião de vocês, são os grandes goleiros hoje do futebol brasileiro? Vocês não estão aparecendo nem o rosto de vocês. Me diz um goleiro. O Everton? Quanto que o Palmeiras quer no Everton? Outro goleiro bom, me diz. Quem? Cássio? Vê se o Corinthians quer. Sabe o que é? O problema é que times que ganham há menos tempo dão uma sustentação maior aos seus profissionais. Times campeões, Flamengo, campeão bastante vezes nos últimos anos, se sustenta mais um profissional. Palmeiras, campeão, se sustenta mais os profissionais. Atlético Paranaense, desenvolve um goleiro, vende o goleiro. Desenvolve outro goleiro e já tem gente querendo comprar o goleiro deles de novo. Times que ganham têm mais paciência com todos os profissionais. Treinador de time que não ganha há muito tempo, ele tem que ser campeão. Goleiro de time que não ganha há muito tempo, ele tem que jogar todos os jogos bem, tem que fazer milagre todos os jogos. É natural, isso não é uma crítica, tá? É uma constatação. O Everson, você quer do Atlético Mineiro? Pergunta lá quanto que eles querem no Everson. O que nós estamos a entender é que Jandrei e Felipe Alves são muito bons goleiros. Posso te garantir que são bons goleiros. Agora, quando você pressiona todo o tempo e você tem um time que não vence competições importantes há 10 anos, qualquer erro, até para eles mesmos, gera um pouco de insegurança. O que vai ser necessário para eles se manterem no gol há tempos? Ser campeão. Se você é campeão, eles passam a ser bons. E aí, se você repete um título no próximo ano, eles são muito bons. E assim vai. Nós nos tornamos bons porque o Zete foi considerado, não vou falar de mim, o Zete ganhou. Aqueles times eram campeões. Enquanto você não formar times campeões, as pessoas vão acabar tendo desconfiança, né? Mas lembre-se que são goleiros que vieram com custo baixo para o São Paulo.
exatamente dentro das condições que o clube tem. E tem entregado, o Felipe fez uma grande partida. Hoje o Andrei fez grandes partidas. O Andrei estava no jogo contra o Palmeiras, na eliminação, nos pênaltis. Fez um grande jogo. Né? Eles já fizeram bons jogos, os dois, e o Andrei que vai jogar já contra o Flamengo na quarta-feira, né? Vai ter outra oportunidade de mostrar o seu valor. São bons profissionais, mas o time precisa ser campeão. Bom, galera, tá aí a coletiva do Rogério, tá? Falou bastante aí da parte do... Ele citou aqui que entrou o Patrick e o Luciano e entrou mal, tipo, mostrando, ó... se eu fosse colocar os titulares, olha só como que entrou os dois ali, né? E realmente nessa questão e nesse ponto, eu concordo com o Rogério, porque realmente o time não entrou legal, cara. O time não, os jogadores, eles não conseguiram entrar legal ali na partida. Você viu que realmente estava faltando uma intensidade, né? Eu até falei isso no pós-jogo. Então ele meio que explicou o porquê, o motivo de não ter colocado esses jogadores para começar a partida, porque se coloca contra o Flamengo, que eles ainda estão acreditando, e esse é um lado positivo, que o São Paulo está querendo um jogo contra o Flamengo, tá? Muita gente estava querendo se apequenar o São Paulo. A gente já chegou numa situação que tem muita gente aí que quer apequenar o São Paulo. E, cara, chegar contra o Flamengo e não tentar lutar, não tentar buscar, isso para mim é sim apequenar o São Paulo. Muito mais do que você colocar um time reserva aí contra o Corinthians. Mas se você ver as explicações, né, e entender que realmente está difícil você ter todos os jogadores à disposição 100%, isso tem que entender, galera. Tem um momento que infelizmente, tem que entender. E sobre as críticas ao Igor Gomes, né, ele tomou um certo cuidado ali para falar do jogador, né, meu, que está sendo muito cobrado, né, meu. Deu até um certo conselho ali para o Igor Gomes ter que passar por isso, que ele já passou por esse tipo de situação, né? Então é uma situação meio complicada, mas o Rogério tem uma parcela de culpa muito grande em ficar insistindo com um cara que não tá rendendo, não tá jogando bem. Então isso complica, cara. O Rogério tem que começar a rever também as escalações aí do jogador. Vou deixar aqui em cima o meu pós-jogo. Clica lá e confere, rapaziada, essa foi a coletiva. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Valeu!